I know that some of the talks this week have had to do with personal purity, physical purity in our Christian life. Eu sei que algumas das coisas que foram faladas durante essa semana têm a ver com a pureza física nas nossas vidas. And I think that some of those, from what I've been able to follow of them through people translating them for me, have been really specific and honest and helpful. E eu tenho escutado algumas pessoas traduzindo para mim o que tem sido dito e muito tem sido usável, muito bom. Vocês têm sido bem instruídos nisso. The passage that we're going to be looking at this evening really focuses not on a list of ways to be pure, but the foundation for personal purity. E o texto que nós vamos ler não vai trazer necessariamente uma lista de áreas que nós devemos buscar essa pureza, mas um fundamento para que nós atinjamos essa pureza. And that really has to do with our union with Christ or our identity in Christ. E isso tem a ver com a nossa união com Cristo ou a nossa identidade com Ele. And so I'm going to ask Pastor Samuel if he'll read verses 1 through 14 of Romans 6. 1 through 14. Okay. Yes, então one. vamos ler Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 14. Romanos 6, de 1 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Ou porventura ignorás que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father in heaven, show us our union with Christ, Pai dos céus, nos mostra a nossa união com Cristo, that we might offer up our bodies not as instruments of unrighteousness, para que possamos ofertar os nossos corpos não como instrumentos de injustiça, but as instruments of righteousness for your glory in Christ. mas como instrumentos de justiça para a tua glória em Cristo. In his name, amen. No nome dele, amém. Very often what people do in our culture, and it may be the same in yours, when we talk about purity, we focus primarily on abstinence or trying to keep people from falling or messing up. Muito frequentemente na nossa cultura, e certamente na de vocês também, quando se fala acerca de pureza, se fala sobre castidade, sobre abstinência. My first concern this evening is not that you abstain from immorality. A minha primeira ideia nessa noite não é que você se abstenha da imoralidade, That is to think of the Christian life only in the negative. porque isso é pensar na vida cristã apenas sobre um aspecto negativo. The key to purity in the Christian life is not to abstain from immorality. A chave para ter pureza espiritual na vida cristã não é simplesmente se abster da imoralidade.
It's to offer ourselves up as instruments of righteousness for Christ. Mas na verdade é oferecer os nossos próprios corpos como instrumentos da justiça de Cristo. Or it could be translated in the English as weapons of righteousness Ou to Christ. como também poderia ser traduzido na nossa língua como armas da nossa justiça por Cristo. But I do want to start by thinking for just a moment about the way to fall into immorality. Eu gostaria então de começar sobre o nosso caminho a sair da imoralidade. What do you have to do to fall into terrible immorality? O que é que você precisa fazer para cair numa imoralidade terrível? Just do nothing. Você não precisa fazer absolutamente nada. You don't have to do anything particularly bad. Just do nothing. Você não precisa fazer nada necessariamente muito mal. Você simplesmente não precisa fazer nada. Because when we do nothing, that is naturally where we'll end up every time. Porque se nós não fizermos nada, naturalmente é lá onde nós terminaremos, todas as vezes. Remember that Paul is writing to a Greco-Roman culture Lembre que Paulo está escrevendo aqui uma cultura grego-romana, that was grossly idolatrous and terribly immoral. que era terrivelmente imoral e muito suja na sua safadeza. Do you ever think or do you ever hear your parents say, Você às vezes pensa ou ouve os seus pais dizerem things are just way worse than they've ever been. Que as coisas estão hoje muito piores do que sempre foram no passado. Culture has never been this immoral. Dizem que a cultura nunca foi tão imoral assim. There are people in our country who are leaving denominations because they cannot believe that the denomination is embracing homosexuality openly. Algumas pessoas estão deixando algumas denominações históricas nos Estados Unidos porque a denominação como um todo, para vocês terem uma ideia, está abraçando o homossexualismo. But if you had lived in Greco-Roman culture when Paul writes, Mas se você tivesse vivido na cultura grego-romana que Paulo está escrevendo aqui, those cultures were terribly immoral. aquelas culturas eram terrivelmente imorais. You think you can't turn on the TV without getting an eyeful. Você acha que não poder ligar a televisão e ter os seus olhos fixos ali. But the city of Corinth was the Sodom of its day. Mas a cidade de Corinto era a Sodoma dos seus dias. In Ephesians, there were thousands and thousands of temple prostitutes. Em Efésios, por exemplo, havia milhares e milhares de prostitutas cultuais. And look in verse 13 at what Paul says. Agora, novamente, olhe para o verso 13, o que é que o apóstolo Paulo diz. Do not go on presenting the members of your body. Não ofereçam vocês o corpo de vocês ao pecado. Don't keep doing it. Não continuem a fazer isso. Flip over to chapter 12. Agora vá rapidamente para o capítulo 12. In chapter 12 and verse 2, No capítulo 12, versículo 2, he says, "Do not be conformed to this world, a Bíblia diz ali, não sejam conformados, não se conformem com este mundo, but be transformed by the renewing of your mind." mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Now notice both of those things imply that the readers of Romans Então percebam que essas duas coisas, por implicação, nos mostram que os leitores de Romanos are naturally conditioned by their culture. são naturalmente condicionados pela sua própria cultura. It was a culture in which immorality was accepted, Era uma cultura que imoralidade era aceitável, it was offered, era ofertada, it was tolerated, era tolerada, it was justified, era justificada, and people would tell you it was good. e as pessoas até lhe diriam que era uma coisa boa. No different than ours. Parece que não tem muita diferença dos nossos dias. And in a culture like that, E numa cultura como aquela, if you do nothing, se você não fizer absolutamente nada, you will fall. você vai certamente cair. Flip back to the Old Testament to 2 Samuel 11, verses 1 through 3. Vá rapidamente lá no Velho Testamento para 2 Samuel 11, versículos de 1 a 3. You remember that King David
has that horrible fall into adultery with Bathsheba, the wife of Uriah the Hittite. Lembra que Davi teve aquele pecado horrível com a mulher de Urias, chamado Batseba, um dos seus guerreiros mais próximos. Now, how does that happen? How does it begin? Agora, como é que começou isso? Como é que aquilo aconteceu? How does a man who is described by God as being a man after his own heart, Como é que um homem descrito pelo próprio Deus como segundo o seu próprio coração, one who was loyal to Saul when Saul tried to murder him, um homem que foi leal a Saul quando Saul tentou assassiná-lo, one who has humbled himself greatly to serve God's people, um homem que se humilhava para poder servir melhor o povo de Deus, who's refused to take revenge when he had the opportunity, que se recusava a revidar quando tinha oportunidade, who has fought elite Philistine warriors when no one else would dare to do it. que lutaria contra um filisteu gigante quando nenhum dos outros homens tinha coragem de fazê-lo, Because he loves God. porque ele amava a Deus. How does that kind of man fall? Então, como é que um homem como esse cai? Look at verses 1 through 3. Veja os versículos 1 a 3. Then Decor... it- Should I read? Yeah. Ok. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Where does David's problem begin? Onde é que começou o problema de Davi? Laziness. Preguiça. It is the springtime of the year when kings go out to war, Era a primavera, quando os reis saíam para a guerra. and he's loafing around the palace. E ele estava simplesmente andando pelo palácio. And notice he's getting up at the end of the day. Veja aqui, ele estava se acordando no meio da tarde. So he goes up to stroll around on the roof, and there's this lady bathing. Então ele estava ali se espreguiçando pelo terraço e de repente vê aquela mulher bonita. And he's just curious. E aí ele pensa: é apenas curiosidade. And so he sends and he asks, "Who is this?" E aí ele manda perguntar: quem é essa mulher? And probably his servant sees what's going on, and you kind of get a dig in the way he speaks to David. E então certamente o servo percebeu mais ou menos o que iria acontecer e meio que responde a Davi de uma forma que mostraria a ele o problema. Well, David, it's Bathsheba, the wife of Uriah, E aí the diz: Hittite. bom, Davi, é Batseba, a esposa de Urias, o teu servo. David finds some rationalization for inviting the neighbor over to have dinner or whatever, and then we know where it goes. E aí Davi acha alguma de alguma forma consegue convidá-la para um jantar ou para alguma coisa no palácio, e aí vocês sabem o que aconteceu. Where does such a and remember where this goes. He not only commits adultery, E vocês lembram onde é que isso termina? Ele não apenas cometeu adultério, he strives to conceal it, ele de alguma forma vai além disso. and when he can't, he decides to murder Uriah the Hittite. Ele chama Urias para tentar fazer com que aquele filho parecesse ser dele, e depois, como não consegue fazer isso, ele manda matar Urias. He forces other men to participate in the horrid act. Ele chega a fazer com que outros homens participem de toda a trama. And if you were to look later in the book of 2 Samuel, what you see is that Uriah is listed as one of his mighty men. E se você perceber no livro de 2 Samuel, Urias era conhecido como um dos seus principais guerreiros. A lot of the time we don't realize this is one of David's best friends. A gente não esquece disso, mas esse aqui era um dos melhores amigos de Davi. He has known David and been loyal to David for years. Um homem que havia conhecido Davi, que tinha sido leal a Davi por muitos anos.
he has fought for David and been willing to die for David. Ele havia lutado por Davi e, se fosse preciso, morreria por Davi. David violates his wife and murders him to cover it up. Davi então viola sua esposa e o assassina para cobrir o seu pecado. Where does it begin? Onde é que tudo isso começa? It is the time of war. It is the time of spring when kings go out to war and David is lying about the palace. Era o tempo do ano, a primavera, em que os reis iam para a guerra e Davi estava no seu palácio. What's the way to immorality? Qual é o caminho para a imoralidade? Just do nothing. Não faça nada. You and I live in a culture of immorality. Eu e vocês vivemos numa cultura que cultua a imoralidade. And it's always been there. Isso, na verdade, não sempre esteve ali, a imoralidade, não sempre teve. But we have avenues to indulge it now that we didn't used to have. Mas a diferença é que agora nós temos grandes avenidas que de alguma forma nos justificam o pecado da imoralidade. And we live in a time when it is culturally accepted rather than seen as shameful. Então, além disso, nós vivemos num tempo em que a imoralidade é culturalmente aceita, ao invés de ser considerado pecado e vergonhoso. Young men, young women, do nothing and you'll mess up. Meninos e moças aqui, não façam absolutamente nada e vocês vão se quebrar. And let me tell you how our hearts play into it as well. Agora, me permita dizer alguma coisa, como é que o nosso coração se envolve nisso também. Men and women have complementary idols and don't even realize it. Homens e mulheres têm alguns ídolos a mais no seu coração e ele nem sequer percebe isso. Go back to that passage in Genesis 3. Volte para aquela passagem que vimos em Gênesis 3. What is the idol of Eve? Qual é o ídolo de Eva? She wants to be as God. She wants adoration. Ela quer ser como Deus, ela quer adoração. And Adam wants indulgence. E Adão quer justificação. Now here's how those idols play off of one another. Agora, dessa forma é que esses ídolos jogam, brincam um com o outro. A woman thinks he must adore me because he's pursuing me physically. Uma mulher pensa, bom, ele precisa me adorar, então ele precisa me querer fisicamente. And all he is doing is seeking to indulge himself. E tudo que ele está fazendo é tentando justificar-se. Women will use sex to get a relationship. As mulheres usam sexo para ganhar um relacionamento. And men will use a relationship to get sex. E os homens usam um relacionamento porque eles querem sexo. They have complementary idols. Eles têm ídolos que se complementam. Each one thinks that he or she's getting what they want. Os dois entram num acordo e têm aquilo que querem. But the other one is actually, each one is actually self-focused. Mas cada um está, na verdade, pensando apenas em si mesmo. I love you means I love me. Eu te amo, na verdade, significa eu me amo. If you and I live in that kind of culture and if we have those kind of hearts, se eu e vocês vivemos nesse tipo de cultura e temos esse tipo de coração, then just do nothing and you will fall. Então faça absolutamente nada e você vai cair certamente. And if you only focus on abstinence, e se você simplesmente focar-se na abstinência, you will try to skirt the line and eventually fall. Você vai tentar ir para muito próximo do limite e eventualmente você vai cair. If you're asking the question, well, how far can I go before it's too far? Your heart's absolutely not in the right place. Se você está perguntando a você mesmo, até onde eu posso ir para que eu não peque, o seu coração já está completamente perdido. Have you heard the illustration of the mountain and the cliff? Vocês já ouviram a ilustração do monte e o precipício, o abismo? There's a path going around the mountain. Tem um caminhozinho que vai ao redor do monte. And it's several feet wide.
E tem é um caminho de uns 4 metros, mais ou menos. On one side is the mountain. De um lado está o monte, On the other side is a cliff. e do outro lado é menos de 4 metros, 1,5 metro mais ou menos, e do outro lado está o precipício. And the cliff falls hundreds of meters. E aquele precipício é de centenas de metros. Now, what if I ask you, how close can I walk to the edge of the cliff? E se eu perguntar para você quão pertinho eu posso andar no limite daquele precipício, You would say that's a foolish question. você iria dizer, essa é uma pergunta boba. And eventually you'll fall off the cliff if you try to walk on the edge of it. Porque se você tentar andar no limite, você certamente em um momento vai desequilibrar e cair. If you're thinking in terms of abstaining from bad things and walking a line, you'll fall every time. Porque se você simplesmente quiser se abster de alguma coisa e com isso andar no limite, todas as vezes você vai cair. If you're thinking about not doing something, Se você está simplesmente pensando em não fazer alguma coisa, you'll do what you're trying not to do. certamente você vai terminar fazendo aquilo que você está tentando não fazer. I illustrate it this way. Eu vou ilustrar dessa forma. Nobody envision a pink elephant. Ninguém pensa num elefante cor-de-rosa. Everybody's thinking about a pink elephant. E agora está todo mundo pensando no elefante cor-de-rosa. You and I can't just not do something. Eu e vocês não podemos simplesmente não fazer alguma coisa. And if you're just not even thinking about it at all, you'll fall every time. E se você simplesmente está pensando em não pensar naquilo, você é uma presa fácil para a queda. But coming back to the passage, the point is this. Paul exhorts us to do something positive. Mas voltando para a passagem que lemos, Paulo está nos exortando a fazer algo positivamente. Think about all the things that he says in verses 1 through 12. Pense em tudo aquilo que ele nos diz nos versículos de 1 a 12. And of course, he asks the rhetorical question, does salvation by grace through faith mean that we can just go ahead and sin, it doesn't matter? E ele então faz uma pergunta retórica aqui. Será que salvação pela fé e simplesmente pela graça significa que eu posso pecar o quanto eu quiser? And he says, no, because salvation is not just about keeping you out of condemnation one day. E ele diz não, porque salvação não é simplesmente me livrando da condenação um dia. Salvation means you've been united with Christ now. Salvação significa que você foi unido a Cristo agora. And he says a number of things about how we've, how we've died and how we live. E muitas vezes então ele vai fazer o trocadilho de palavras dizendo como nós morremos e como nós vivemos. He says in verse 2, you died to sin. No verso 2 ele diz, vocês morreram para o pecado. In verse 3 he says that we've been baptized into Christ's death. E aí no versículo 3 ele diz, vocês foram batizados com Cristo na morte. He says in verse 4, we've been buried with him. No versículo 9 diz, nós fomos enterrados com ele. He says in verse 6, the old man was crucified with him. No versículo 6 diz, o velho homem foi crucificado em Cristo. But then he also says that we are now alive in Christ. Mas também diz ali, nós somos agora revivificados em Cristo. Foi muito vi aí. In verse 4, I'll ask later. In verse 4, we have newness of life. No versículo 4 nós temos novidade de vida. In verse 6, we are no longer slaves to sin. We're free. Depois diz que nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres. Now this is his point. If you died, if you were buried, if you were crucified. Então esse é o ponto dele. Se você morreu, se você foi crucificado, se você foi até enterrado. If you're alive, if you're free, if you're secure. Se você está vivo agora, se você está liberto, se você está seguro. How in the world could you go back to living the way you did? Como no mundo você pode voltar a viver do jeito que você vivia antes? Imagine some poor child sold into slavery in the slums of Rio. Pense numa criança muito pobre vendida como escravo lá das favelas do Rio de Janeiro. And imagine this child has a pimp. A pimp. You know what a pimp is?
E imagine que esse menino então tem um cafetão. Ainda bem que eu não sabia essa palavra. who subjects her to the most horrid things. E que é uma menina, e essa menina então é sujeita a coisas horríveis. Who requires of her the most miserable, humiliating life. Requer dela coisas horríveis e humilhantes. Imagine he intimidates her, he beats her down. Imagine que esse homem a intimida, dá nela muitas vezes. He tells her how worthless and how horrid she is. Diz a ela quão imprestável e quão terrível ela é. Then imagine a hero comes and he jacks up the pimp. E aí imagine que chega um herói e aí dá e a livra desse cafetão. Imagine he nails the pimp to a wall. Imagine então que ele prega esse cafetão numa parede. The pimp is pinned there like a bug on a board. Ele está pendurado ali como um dardo, como um alvo. But he still tries to intimidate this now liberated young woman and tell her she must still do what he says. Mas ainda ali, estribuchando, ele tenta intimidar aquela menina usando a sua voz, dizendo a ela para fazer o que ele fazia sempre. Should she listen? Será que ela vai escutar o que ele está dizendo? Does it make sense that she would listen? Faria algum sentido ela escutar o que aquele homem está dizendo agora? Her realization should be, he no longer has power over me. Ela poderia tão somente pensar, ele não tem mais nenhum poder contra mim. I've been delivered by this Savior who now is giving me a life of dignity and of joy and of purpose. Eu fui libertada por esse meu Salvador que me deu agora uma vida de liberdade, de pureza e uma vida limpa. And so one of the foundational things to really bearing ourselves with purity Então, uma das coisas fundamentais que nos faz ser enterrados juntamente com a impureza is to see who you have become in Christ. é perceber quem você se transformou em Cristo. It doesn't matter what everybody around you is. Não importa o que as pessoas ao redor de vocês sejam. It doesn't matter what every image in culture shows you you're supposed to be. Não importa o que as imagens da cultura digam a vocês o que vocês devem ser. That is not who you are in Christ. Porque isso não é o que vocês são em Cristo. Imagine if you went to do a missionary trip in one of the most horrid, miserable tribal villages of Africa. Imagine que vocês vão numa viagem missionária a uma das vilas mais pobres e terríveis lá na África. Would you go into the village and say, "Oh, I see how people live here. This is what I'll be like"? Será que você vai chegar lá, naquele lugar terrível, e vai dizer, eu sei como é que as pessoas aqui vivem, é assim que eu vou ser também? You would probably praise the Lord. That's not what you were. Você certamente louvaria o Senhor por perceber aquilo e ver que você não é assim. You would be so glad that your life is not that life. Você ficaria tão feliz de perceber que a sua vida não é aquela vida. And here Paul is saying, look at who you are in Christ. E aqui Paulo está dizendo, veja o que vocês são em Cristo. You died to sin. You were buried in Christ. Your old man was crucified. Você morreu com Cristo, você foi enterrado nele, seu velho homem foi crucificado. You're alive now. Você está vivo agora. You're not a spiritual zombie anymore. Você não é um zumbi espiritual mais. And then he goes on and says, notice in verse 13, because of that, don't offer the members, and by this he means physical members of your body. E aí ele volta ao assunto no versículo 13 e diz, agora então vocês não ofereçam os seus membros, isso quer dizer o seu corpo. He says, don't offer those as instruments or weapons of unrighteousness. E ele diz claramente, ele não ofereçam o seu corpo como instrumentos ou como armas da injustiça. In the Greek, he uses the word hopla. No grego ele usa a palavra hopla. It's from the Greek, or it's where you get the Greek word hoplite. É onde tem a palavra grega para half-light.
Hoplites Hoplites were the Spartan soldiers that defended the pass of Thermopylae. Esses eram os guerreiros gregos. Os espartanos. Go ahead. You know, in the movie, you didn't really see them as armored. No filme vocês não veem eles armados como eles verdadeiramente são. They modeled the abs after Pastor Samuel. Traduz essa aí que eu não entendi. Okay. Depois eu mostro para vocês. Be nice. But in reality, a hoplite, he was the armored tank of his day. Mas na verdade um soldado desse era como se fosse o tanque de guerra dos seus dias. Paul says that is who you are in Christ. E Paulo está dizendo, é assim que vocês são em Cristo. A few thousand Greeks held off hundreds of thousands of Persians. Alguns poucos milhares de gregos, de persas, destruíram centenas de milhares de gregos. And that's the image of Paul here. Sin will not be your master. E essa é a imagem que Paulo traz aqui. O pecado não vai ser o seu guia, o seu mestre. And then look at what he says in verse 14. He says, "For sin shall not be master over you." E veja o que ele diz aqui no versículo 14. Então o pecado não deve ser o seu mestre. For you are not under law, but under grace. Porque você não está debaixo da lei, mas você está agora debaixo da graça. Because of God's grace, you are not under the bondage of sin anymore. Por causa da graça de Cristo, você não está mais amarrado ao pecado. How is it that he can say that we are free because we're not under law but under grace? Então como é que Paulo pode dizer aqui que estamos livres porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? And this is how. E é assim que ele pode dizer isso. In Scripture, there are basically three uses to the law. Na Escritura há basicamente 3 usos da lei. The law condemns our sin. A lei condena o nosso pecado. We look at the law and we see how we fall short of the glory of God. A gente olha a lei e a gente percebe quão distante a gente está da glória de Deus. A second use is it constrains us. E o segundo uso da lei é que ela nos constrange. The law reminds us we can't just do whatever it is we want to do. Porque a lei está ali, nós não simplesmente fazemos o que a gente quer fazer. Even non-Christians in some ways are constrained by the law of God. Até os não crentes muitas vezes são constrangidos pela lei de Deus. But the third use is the law instructs us in the character of God. Mas o terceiro uso é que a lei nos instrui no caráter de Deus. And what it means to be like him. E o que é que significa ser como ele é? Pastor Samuel did a seminar on the Ten Commandments. O pastor Samuel deu um workshop nos 10 mandamentos. Are the Ten Commandments just a list of rules or hoops to jump through? Será que os 10 mandamentos são apenas uma lista de coisas que a gente deve olhar rapidamente? No, the Ten Commandments show you what God is like. Não, os 10 mandamentos mostram a você como Deus é. God is holy. Deus é santo. God is faithful. Deus é fiel. God is true. Deus é verdadeiro. God is pure. Deus é puro. God is one who nurtures and provides rather than simply takes and kills. Deus é aquele que nutre, que provê, ao invés de ser aquele que simplesmente rouba e mata. The law shows you the character of God. A lei mostra a você o caráter de Deus. Don't ever think the law of God is a bad thing. Então nunca pense que a lei de Deus é algo ruim. But the law of God cannot deliver you from sin. Mas a lei de Deus não pode libertar você do seu pecado. The grace of God is the power and the motivation and the deliverance from sin. A graça de Deus, então, é o poder de libertar você do pecado. So quit thinking in terms of abstaining from bad things. Então pare de pensar simplesmente em abster-se de coisas ruins. Think in terms of offering your body as an
instrument of righteousness. Pense então em oferecer o seu corpo agora como instrumento de justiça, As a weapon of righteousness. como uma arma para a justiça. What does that mean in practice? Em termos práticos, o que é que isso significa? Let me say this. If you're here tonight and you're not converted, Deixa eu dizer isso. Se você está aqui essa noite e você não é convertido, abstinence education can only make you worse. o ensino da abstinência pode simplesmente piorar a sua vida. J.C. Ryle was the one who said J.C. Ryle disse that when we tell the unconverted person what not to do, quando nós dizemos ao descrente o que ele não deve fazer, we only give him a bunch of ideas. a gente vai dar apenas muitas ideias para ele. My first concern is not that you abstain. If you're not converted, Minha preocupação, principalmente se você não é convertido, não é que você se abstenha de nada. you need to see the misery of your sin and come to Christ. Você precisa ver a miséria e a tragédia do seu pecado e vir a Cristo. You may think that you've been master of your world and all is going well. Você pode até pensar que é o mestre do seu mundinho porque as coisas estão indo muito bem. But maybe in God's mercy tonight, you're seeing for the first time the misery of your sin. E quem sabe pela graça de Deus somente, você essa noite pode estar vendo a miséria do seu pecado. And maybe for the first time, you're thinking after all the ways I've messed up. E pela primeira vez, talvez, então, você possa pensar em quantas vezes e caminhos você já estragou a sua vida. How could God love me now? E pode se perguntar, como é que Deus pode me amar agora? God in His grace sent Christ to horrid sinners. Na sua graça, Deus mandou Cristo para resolver esse problema. To die for our sin. Morrer pelos nossos pecados. He loved us not when we were righteous, Ele nos amou não quando nós éramos justos, but when we were unrighteous. mas quando nós éramos injustos. If you're not converted, you need to come to Christ. Se você não é convertido, você precisa vir a Cristo. And then the key to purity E is to be aí, a weapon of righteousness for Christ. então a chave para a pureza é você se transformar no armamento da justiça de Deus. Ladies, are you offering up your bodies as instruments of righteousness? Meninas, vocês estão ofertando o corpo de vocês como instrumentos de justiça. Do you see your body not as a way to get some man's attention, Você vê o seu corpo não para que alguns homens olhem para você, but as something to be offered up to Christ? mas como algo a ser ofertado a Cristo. Do you realize that no man can love you like Christ? Você pode pensar que nenhum homem pode amar você como Cristo. No one will ever love you like Christ. Ninguém nunca vai amar você como Cristo. And if some man is pressuring you if he's pressuring you to do something you know you shouldn't do and he's saying, "But I love you." Mas se algum homem está pressionando você para você fazer alguma coisa que você não sabe ou que você sabe que não deve fazer, e ele simplesmente diz: "Mas eu amo você." Paul reminds us in Corinthians that love does not rejoice in unrighteousness. O apóstolo Paulo nos lembra em Coríntios que o amor não se regozija na injustiça. The person who's pressuring you to move away from Christ in order to move toward him A pessoa que está tentando fazer com que você saia de perto de Cristo para ficar perto dele, does not love you. não ama você. And no one will love you like Christ. E ninguém vai amar você como Cristo. Christ did not take your dignity to indulge himself. Cristo nunca tirou de você a sua dignidade para justificar-se a si mesmo. He gave up himself and his dignity for your salvation. Ele fez o contrário, ele entregou a sua própria dignidade para poder salvar você. If you're here this evening and you're insecure and you're needy, Se você está aqui nessa noite, você está insegura e necessitada, and you'll do whatever you have to do to get some guy to pay you attention, e você vai fazer qualquer coisa que seja possível ou necessária para que algum homem olhe para você,
and you'll desperately do whatever you need to the point of misery to hold on to him. E você vai fazer coisas ao ponto de entregar-se à própria miséria. Then you need to come back to Christ. Então você precisa voltar o seu caminho para Cristo hoje. Let me say it another way. Me permita dizer de uma outra forma. Christ saved you so you don't have to feel dirty and ashamed. Cristo salvou, Ele libertou você. Então você não precisa se sentir suja ou culpada. So you don't have to come home at the end of an evening or wake up in the morning and feel ashamed and compromised. Então você não precisa voltar para casa ou acordar no meio da noite se sentindo envergonhada e comprometida. Offer your body up to Christ. Ofereça seu corpo a Cristo. If you're a Christian, it belongs to Christ. Se você for cristã, é dele mesmo. It doesn't belong to some man. Não pertence a homem nenhum. I mean, in the context of appropriate relationships before marriage. Eu estou falando dos relacionamentos até mesmo apropriados antes do casamento. And it doesn't ultimately belong to you as a tool to get attention. E também não pertence a você como uma ferramenta para chamar a atenção para si. It's to be an instrument of righteousness for Christ. Offer it to him. Seu corpo é para ser um instrumento de justiça para Cristo. Ofereça para Ele. Let me talk to the men a little bit. Agora me permita falar com os homens um pouquinho. You need to offer up your body as an instrument of righteousness to Christ. Você precisa ofertar o seu corpo como um instrumento da justiça de Cristo. And in relationships with ladies, E em relação a mulheres, you need to take the initiative to encourage that not just you, but she offer up her body as an instrument of righteousness to Christ. você precisa tomar a liderança, a dianteira, para que ambos ofereçam o seu corpo para a justiça de Cristo. I can't remember if I said this the other night. There is a prominent thinking in our culture, there has been in the past, that women are to be chaste and they're the ones that are to stop men from going too far. Eu já disse isso aqui na noite passada. Existe uma ideia na nossa cultura que as meninas devem ser perseguidas e elas é que devem ter a força de dizer não. Men, that is so wrong. Homens, isso está tão errado. You need to care for her and provide for her and protect her. Você precisa ter cuidado dela, protegê-la e prover para ela. You need to protect her purity and her reputation. Você precisa proteger a sua pureza e a sua reputação. Does she have a responsibility? Of course. É claro que ela tem alguma responsabilidade também, But I would say you have a greater responsibility. mas eu com certeza digo que você tem uma responsabilidade muito maior. So be a man. Então seja um homem. And remember that your father and hers is watching. E lembre-se que o seu pai e o pai dela está olhando. Remember the question earlier today. Lembra a pergunta mais cedo? How would you behave around my children with me standing here? Como é que você se comportaria com meus filhos se eu estivesse olhando aqui? Your heavenly Father sees all that you do. O seu pai celestial vê tudo que você faz. Her heavenly Father sees all that you do toward her. Seu pai celestial vê tudo que você faz com ela. So protect and provide and cherish. Então proteja, proveja e cuide. Don't take and degrade and indulge. Não use e simplesmente busque algum tipo de justificação. Let me say it one other way, and I think Pastor Claudio said something about this earlier today. Deixa eu dizer uma outra coisa. Eu creio que o pastor Cláudio disse isso aqui para os homens mais cedo. There used to be an idea in our culture Já houve um tipo de ideia na nossa cultura that a gentleman would accompany a lady
to a nice evening. Que um gentleman, que um homem gentil acompanha, um cavalheiro acompanharia uma dama numa noite legal. Does that make sense? Yes. Not just that some guy would go hang out with some girl and see what happened. Não é simplesmente um garotão se encontra com a garotona para ver o que é que acontece. He would show up at the home and he would conduct himself like a gentleman. Ele apareceria na casa dela e se comportaria como um cavalheiro. He wouldn't just meet her out somewhere as a way to kind of rendezvous with her apart from her parents. Ele não simplesmente pegaria ela de alguma forma escondida para fazer alguma coisa longe da presença dos seus pais. He would not beat the horn in the driveway. Ele não... Essa expressão é bronca. Sim, ele não buzinaria na frente da casa dela. Or in modern day, he would not text from the street to tell her to come out. Para ser mais moderno, ele não mandaria um SMS para dentro da casa dela para que ela saísse. If some guy texts my daughter to tell her to come outside, Se um dia um homem mandar um SMS para minha filha para mandar ela sair, it's not her that's coming out the door. Não vai ser ela que vai sair da casa. And men, Breno achou engraçado. Are you hearing me, men? Vocês estão me ouvindo, homens? You have a responsibility to be a gentleman Você tem a responsabilidade de ser um cavalheiro who treats a lady with dignity, que trata a mulher com dignidade, who encourages her by the way you treat her, que a encoraja pela maneira com a qual você a trata. so that if you only go out with her one time, Para que se por acaso você apenas sair com ela num dia, her memories of you are of encouragement and appreciation, not shame and regret. as memórias que ela tenha seja de apreciação e não de vergonha e arrependimento. And if it's somebody that you one day come together to marry, E se por acaso for alguém que você um dia chegue ao ponto de casar, that she will always remember you treated her like a lady from the day you met her. ela vai se lembrar que você, do dia que a conheceu até aquele momento da sua vida, você sempre a tratou como uma dama. You have the primary responsibility, man. E a responsabilidade é sua, homem. I will say to you again, young, ladies, if you're involved in a relationship with a man who doesn't understand that that's his responsibility, Eu vou dizer mais uma vez para vocês, meninas, se vocês se de alguma forma envolverem com um homem que não entende essa sua responsabilidade, that's not who you need to be in a relationship with, certamente esse não serve para ser aquele que deve ter relação com você. because he might be an okay guy one day, Porque ele pode até ser um cara legal algum dia, but he's not ready to treat you the way you need to be treated right now. mas ele não está pronto para tratá-la do jeito que você precisa ser tratada. And it's not your job to turn him into what he needs to be. E não é o seu trabalho transformar ele naquilo que ele precisa ser. That'll never work. Isso nunca vai acontecer. The key to purity is to be a weapon of righteousness for Christ. A chave da pureza é você se transformar numa arma da justiça de Cristo. And so, in a sense, live life on the attack. Então, num certo sentido, viva no ataque. Seek to be filled with the Spirit and filled with knowledge of Christ. Encha-se do Espírito de Deus e do conhecimento de Cristo. Be in the Scriptures. Mergulhe nas Escrituras. Have time that you come before the Lord in prayer. Really come before the Lord in prayer. Tome tempo para realmente se colocar diante de Deus em oração. Participate in the worship of God's people. Participe do culto do povo de Deus. Be involved in the life of the body. Seja envolvido na vida do corpo, da igreja. Look for opportunities to be involved in service. Procure a oportunidade de servir, de se envolver na igreja. Make life be about something more Faça com que a sua vida seja algo mais than chasing after a date or waiting for a husband.
do que simplesmente buscando um relacionamento ou buscando um marido ou uma esposa. We were talking today in one of the men's groups, question and answer, A gente estava falando sobre, aqui na perguntas e respostas dos homens, about how do we deal with acute temptation. como a gente deveria lidar então com tentação. I think very often the acute temptation is the effect of a cumulative lack of following after Christ. E certamente a maior parte da tentação que nós temos é por conta de uma falta que nós temos de estarmos envolvidos com Cristo e com as coisas de Cristo. We just do nothing. A gente simplesmente não faz nada. We listen to whatever anybody else listens to on the radio. A gente escuta simplesmente o que todo mundo escuta no rádio. We sit around and look at whatever anybody else looks at on TV. A gente senta e vê o que todo mundo vê na televisão. We just take our examples from the things around us because that's all we're looking at. A gente tem os nossos exemplos das coisas ao nosso redor porque é tudo isso que a gente faz. And then the cumulative effect of those things surprises us when temptation seems acute. E quando essas coisas se acumulam e chega a tentação, elas se transformam numa barreira do nosso caminho. Live life actively for the glory of Christ. Então vivam a vida ativamente para a glória de Cristo. Feed on the Word of God. Sejam alimentados pela palavra de Deus. Spend time not just praying for the meal or something recited, but really coming before God in prayer. Tomem tempo, não apenas orando as rezinhas de refeição, mas orando verdadeiramente com Deus. Have your soul nourished in the worship of His people and partaking of the sacraments. Tenha a sua alma preenchida com as coisas de Deus e com as coisas referentes ao sacrifício de Cristo. Surround yourself with Christian friends who truly love Christ and encourage you in Him. Circunde-se de amigos que são verdadeiros cristãos e que mostram amar a Cristo verdadeiramente. And in that context, resolve that you will honor and edify another. E nesse contexto, tenham consciência de que vocês vão sempre honrar e edificar uns aos outros. And that you will expect the same of them. E que você vai ter a mesma expectativa deles. The key to purity is to be a weapon of righteousness for Christ. Então a chave da pureza é ser uma arma nas mãos de Cristo para a sua justiça. Recently, my family and I went on a vacation to Charleston. Recentemente eu fui com minha família para umas férias em Charleston. And we toured an aircraft carrier, the USS Yorktown. E a gente foi num aviãozinho e ele visitou um porta-aviões da Marinha. It's longer than 2 soccer fields. É maior do que 2 campos de futebol. It's covered with planes. É todo coberto de aviões. It has a crew of thousands of men. E tem ali como tripulantes milhares de homens. And when these aircraft carriers are in service, all of those things busily work together. E quando esses homens estão trabalhando, toda aquela parafernália de coisas funcionam perfeitamente juntas. And its engines constantly drive it where it's steered. E o motor sempre percorre os caminhos até perigosos. And it all has essentially one purpose. E tudo aquilo que está acontecendo ao mesmo tempo, essencialmente tem apenas um propósito. The purpose of those vessels is to project American power. Bom, aqueles vasos ali têm o propósito de projetar o poder americano. But if they sit there and do nothing, mas se eles se sentarem ali e não fizerem nada, they are vulnerable. Eles são totalmente vulneráveis. A primitive country with a primitive military could actually blow one out of the water if it sits there and does nothing. Pequeno país que tenha um armamento primitivo vai fazer simplesmente com que aquele navio afunde porque eles estão ali sentados sem fazer nada. In times of peace, the operations continually take place. Então, mesmo em tempos de paz, todo o operacional continua funcionando. In times of conflict or tribulation,
the activities constantly take place. E também nos tempos de atividade, de turbulência, toda a atividade está ali funcionando. Part of her security Parte por questões de segurança. is that she never sits still and she is never inactive. Parte da segurança é porque nunca ela fica parada e nunca deixa de estar ativa. Don't sit still and don't be inactive. Não se sente, não fique parado e não seja inativo. Because if you just do nothing, Porque, eu repito, se você simplesmente não fizer nada, you and I'll go right down the same road as David. nós vamos terminar no mesmo caminho de Davi. The key to purity is to offer yourself up as an instrument of righteousness A for Christ. chave da pureza é oferecer os nossos corpos por sacrifício, como arma para Cristo. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father, we pray that you would press home to us again Senhor Deus, nós choramos para que o Senhor nos fale novamente all that we are in Christ. e nos mostre tudo que somos em Cristo. Make us see ourselves as dead and buried and crucified. Nos permite ver a nós mesmos como mortos, enterrados e crucificados. And alive and free. E também vivos e livres. Lord, show us how to be pouring ourselves out Senhor Deus, nos ensina a como estar nos colocando diante do Senhor. to know and to love and to serve Christ. E aprendendo a amar, a servir e a adorar a Cristo. Make love for Him displace all else. Que faz com que o nosso amor por Ele faça com que todos os outros amores sejam vãos. Through Christ, amen. Em nome de Cristo. Amém. You need that? Yes. Eu não tenho a menor ideia do que fazer agora. Ok. Gente, é o seguinte. Tem a menor condição de cantar, hein? Tá, oi. Tá, ok. Alguns avisos aqui. Primeiro vai ter a noite dos anos 80, daqui a pouco, tá certo? Então, tem gente que vai se arrumar, se arrumem. A gente vem pra cá. Quem tiver jogos de tabuleiro, a gente vai fazer uma noite de jogos aqui também. Eu, particularmente, não vou jogar, porque eu normalmente humilho as pessoas quando jogo, então eu vou me abster disso. A gente tem esse mau costume, é verdade. O pessoal de Salvador, por favor, procure Marcela, porque tem que decidir o horário de saída amanhã. Hein? Pronto, tem que decidir o horário de saída, então venham conversar com Marcela. Amanhã o estudo é 9 horas. 8h30. 9h.